Doutor Rodorval, essa manifestação que aconteceu em Curitiba, que foi a maior das mais recentes, com esse evento aí da cassação do deputado Deltan Dallagnol, com esses sinais, a população pode reagir? É um cenário possível, não é, Erivan? Porque a população ela não vai às ruas sem liderança. Dificilmente, isso acontece de maneira muito pontual. Mesmo aquelas manifestações ditas muito autônomas e espontâneas em 2013, foram convocadas pela própria esquerda. Depois, enfim, por pequenos grupos de WhatsApp, etc. A população ela só vai às ruas quando existe uma pauta minimamente consistente e quando algumas lideranças convocam. Eu acredito, pelo que observo, que as lideranças mais conservadoras e liberais, e que hoje constituem as forças fundamentais na luta contra o totalitarismo, estão construindo ainda uma certa força dentro do parlamento, estão negociando, mas com essa atitude contra o Deltan, acredito que as lideranças vão começar a convocar as pessoas, as ruas, e vão começar a mostrar essa indignação popular, pelo menos desse segmento que tem se preocupado constantemente com esse avanço da censura no Brasil. O deputado Daniel Silveira foi cassado a partir da censura, porque ele fez uma manifestação, embora se discorde talvez ali da forma, mas de qualquer maneira foi uma manifestação. Censura. O deputado Deltan Dallagnol também, porque é um homem preparado, e aí, como ele disse nesse pronunciamento ontem em Curitiba, é a questão da censura. Nós temos aí a população também parece querer reagir a esse autoritarismo de impedir que ela se manifeste nas redes. A questão das redes sociais, se a população se conscientizar mesmo de que estão querendo calar a voz da sociedade, pode vir daí, doutor Rodorval, uma reação mais vigorosa, a população querer se reabilitar? Exatamente. Esse é um processo que acontece de maneira progressiva. É como diz um ditado da crônica política, nós não perdemos as liberdades de uma hora para outra. Nós vamos perdendo essa liberdade aos poucos. Nós vamos sendo sufocados. E o que está acontecendo hoje no Brasil, que é altamente preocupante, é exatamente isso. Nas redes sociais, além da censura das próprias Big Techs, que fazem também suas censuras particulares, pautas que eles não concordam, eles derrubam a conta, eles não permitem que seja postado. Quer dizer, além das Big Techs, que também censuram, agora a forma mais problemática, mais negativa e mais perigosa de censura vem exatamente dos segmentos políticos e judiciários. Você tem, por exemplo, o PT lançou uma PL, conhecida como a PL anti-piada, que praticamente inviabiliza shows, inviabiliza shows de humor, inviabiliza uma comunicação mais espontânea na internet. Essas iniciativas nas próprias redes sociais, na internet, com humoristas, com artistas, com políticos, com jornalistas, com qualquer pessoa que se expresse para fazer uma crítica de um estado de coisas que ele acredita que esteja equivocado. Ontem mesmo eu estive revendo nos meus arquivos as caricaturas da época de Dom Pedro II. Os humoristas tiravam onda com ele, chamavam de Pedro Banana, faziam uma caricatura dele como um cara sonolento, medroso, sem nenhum tipo de iniciativa. A mesma coisa aconteceu no período da ditadura do Estado Novo. Os humoristas também tiravam casquinha de Getúlio Vargas. No próprio regime militar também havia esse tipo de... O Pasquim, por exemplo, que foi um dos maiores jornais de humor do Brasil, foi criado em 1968 e depois acabou por inanição, não foi por conta de censura. Havia censuras pontuais, havia. Nesses regimes, no caso do Império, que não é um regime democrático, no caso da ditadura do Estado Novo e do regime militar, que eram ditaduras, ainda assim os humoristas podiam trabalhar. Agora, em plena democracia, ou suposta democracia, nós estamos aqui enfrentando problemas gravíssimos, fazendo com que construindo um cenário no qual é impossível, praticamente, alguma crítica às autoridades, não só políticas, mas também do judiciário.
essa movimentação dentro do Congresso Nacional, especialmente dentro da Câmara dos Deputados, existe a possibilidade de haver aí uma espécie de sintonia para reagir a esse avanço do autoritarismo, do totalitarismo e também da própria censura? É muito difícil cravar o que é que vai acontecer. Só há uma saída para fugirmos desse cenário. É uma ação parlamentar combinada com as forças não somente mobilizadas na rua, como também mobilizadas nas redes sociais, que hoje é a grande ágora, né, moderna. Tudo vai depender muito, de um lado, da capacidade de articulação das nossas lideranças e, de outro, da sensibilização da população. Eu acredito que existem segmentos importantes na população brasileira que valorizam a democracia, que valorizam as liberdades civis, entre elas a liberdade de expressão, mas eu ainda não estou convencido de que esses segmentos são segmentos majoritários. Se nós tivéssemos uma cultura democrática mais enraizada, talvez não tivéssemos nem mesmo dado esse novo mandato a um partido totalitário. Como os segmentos no Brasil, com essa mentalidade ainda muito autoritária, são segmentos importantes, nós vamos ter que sensibilizá-los cada vez mais para construirmos um cenário de liberdades, porque hoje os silenciados somos nós, amanhã são eles. Para mim, essa dinâmica que está ainda por ser estabelecida depende muito da capacidade que os parlamentares, que os jornalistas e que todas as mentalidades democráticas no Brasil tenham para sensibilizar esses segmentos que ainda estão pensando que o leão é manso, que isso não dá certo no Brasil, que isso não vai acontecer conosco, que nós não somos a Venezuela, etc. É verdade que nós não somos a Venezuela, não somos a Argentina, não somos a Nicarágua, mas os caminhos propostos pelos nossos atuais governantes em nível federal são exatamente os mesmos. Em termos de cenários, eu espero que consigamos sensibilizar esses segmentos. Em termos pessoais, as minhas esperanças é que nós conseguiremos. Doutor Rodorval, qual a expectativa do senhor em relação à reação do eleitor, daquele que colocou no parlamento os atuais ocupantes das cadeiras do Senado e da Câmara? Os números que nós temos visto em algumas pesquisas mostram que já houve um arrependimento, inclusive de figuras públicas que já declararam ter se arrependido em ter votado no candidato do PT, e segmentos importantes também do eleitorado. Nós notamos, além dos números, uma pesquisa, se não me engano, eu vi que o governo estava com 38%, é um número muito baixo, e é mais ou menos aquele segmento do eleitorado permanente do PT, aquele terço que sempre vota com o PT e que garante que o PT esteja sempre em segundo turno. O cenário econômico não é positivo, o cenário político com essas CPIs também não é positivo para o governo, tende a trazer desgaste para o governo, a levar desgaste para o governo. A economia também tende ao desgaste, muitas empresas fechando, a inflação ainda resistindo, o desemprego também aumentando e também um desgaste muito grande para o governo. São essas ações dele associadas com o Supremo Tribunal de cerceamento da manifestação de livre opinião. Os elementos para desgaste de um governo, para o aumento do desgaste de um governo, eles estão praticamente dados. Agora, a dinâmica da política é muito difícil de se captar. E é por isso mesmo que é muito difícil cravar, né, o que vai acontecer amanhã ou depois. Mas eu diria que hoje o cenário para o governo, nas áreas da política, da economia, no debate sobre os costumes, no debate sobre as liberdades, o governo está nas cordas.